Amém? Tá legal aí? Penso que o Senhor não quer nos falar algo. Penso que o Senhor já tem nos falado algo. Como foi lido, como vamos ler mais algumas vezes. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, naquilo que estávamos proposto, na nossa meditação, nós estávamos diante do Senhor pedindo o auxílio do Senhor e falei até para o Nazi, Nazi, acho que eu vou fugir um pouco do assunto. Falou, irmão, fique em paz, mas a gente vê que o Senhor está nos conduzindo para um mesmo assunto. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para a gente continuar? Te agradecemos, Senhor, porque de fato Tu és fiel, Senhor. E mesmo se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Obrigado por esse momento, Senhor. Senhor, como já foi falado hoje aqui, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Mas somos muito gratos, Senhor, porque em Ti há toda a provisão. Em Ti habita toda a plenitude. E por estarmos em Ti, Senhor, nós somos enriquecidos. Somos agraciados. Continua falando conosco, Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa cumprir o seu propósito, Senhor. Amém. Quando os irmãos falaram desse tema de identidade, eu fiquei até um pouco temeroso, porque é um tema que algumas vezes tem sido usado de uma maneira equivocada. Nós corremos 4 perigos, dentro desse tema. Nós entrarmos numa desvalorização. Nós anularmos o sacrifício de Cristo. E então nós achamos que nós não somos nada, que nós não conseguimos fazer nada, e de fato é uma realidade. Fora de Cristo nós nada podemos. Mas em Cristo nós temos toda a provisão. Porque nele, segundo Colossenses, habita toda a plenitude da divindade. Porque nele habita toda a plenitude, vai falar de novo. E por estar nele, que é o cabeça, nós somos supridos, somos enriquecidos, somos edificados. Templo santo para o Senhor. O segundo perigo que nos roda é o positivismo teológico. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer algo. Esse é um grande perigo, irmãos. Então agora a gente vai fazer um movimento para termos cura, para termos visitação do Espírito. Irmãos, é um grande risco. O irmão Roger, numa determinada ocasião, compartilhou com a gente lá em Friburgo. E aquilo ficou tão marcado sobre Êxodo. Subi ao monte, permanecei lá, trazei madeira, edificai a casa, e nela eu serei glorificado, e dela eu me agradarei. Como que a gente vai edificar a casa? Como que a gente vai criar um movimento se a gente não permanece no monte? Se a gente não traz madeira? Existe uma ordem. Um outro perigo que nos rodeia, principalmente no Brasil, irmãos,
Estava falando com os irmãos quando a gente conversava. É a teologia liberal, o humanismo. Isso começa a nos assediar e vem na nossa boca. A gente canta, acho que nunca se viu tantos louvores que envolvam o eu. Eu vou fazer, eu quero ver. Sabe, irmãos, existe uma realidade nas Escrituras e em Salmos de alguns louvores individuais, mas o humanismo teológico, essa teologia liberal, em que o crente, ele pode tudo. O que eu estava meditando quando eu vi isso há algum tempo atrás, não era com respeito a esse ajuntamento, é que muitos cristãos, eles têm vindo, não sei se são ou se não são, não cabe julgar, mas eles não querem deixar o mundo para trás. Aí ele fala: pastor, o que eu posso? O que eu posso? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? O chamado cristão, ele é bem oposto. Paulo vai dizer: para que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem pela lei. Olha só, Paulo estava usando uma das melhores justiças que ele poderia usar. Mas ele vai dizer: não a justiça que vem pela lei, mas a que vem pela fé por Cristo Jesus. E o último perigo, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é contrário a esse perigo. É a teologia liberal. É diferente do liberalismo teológico. O liberalismo teológico é o homem pode tudo. A teologia liberal, ela é mais agressiva. Ela começa a agredir a verdade da palavra de Deus. Os irmãos dizem que na Europa, o que aconteceu lá? Teologia liberal. Primeiro começa a se atacar a palavra, depois se ataca a obra da cruz. E o que sobra? O que está escrito em Salmos? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A resposta ali, ela é iminente. Nada. O que aconteceu na Europa? Não se tem mais testemunho de igreja. O que nós estamos fazendo aqui? O que os irmãos proporam fazer aqui? Estudarmos os fundamentos. Sabe, irmãos, a palavra que nós lemos ontem, que é atual para nós e continua sendo atual, convém atentar-nos com mais diligência para o que temos ouvido. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, quando os irmãos passaram essa proposta, eu estava com um desejo de ler Hebreus, mas eu não tinha entendido ainda muito bem que o tema era esse. Não tinha conseguido conciliar. E aí, no meio, eu tentei sair desse estudo. Falei: Senhor, vou para Efésios, porque Efésios vai falar sobre a realidade da igreja. E se o tema é identidade, Efésios vai nos falar muito bem. Mas foi pesando a questão de Hebreus. Eu falei: Senhor. Aí foi quando eu falei para o Násio. Falei: Násio. Aí ele deu a liberdade e eu fiquei mais feliz. O livro de Hebreus, irmãos, se nós formos olhar no Novo Testamento, acho que os irmãos já ouviram isso aqui. Nós temos 4 cartas que têm uma revelação específica, especial e densa. Romanos, a glória do Evangelho, né? Paulo vai começar: porque não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é salvação para todo aquele que crê, primeiro do gentio e também primeiro do judeu e também do gentio. E a linha de Romanos, das cartas que Paulo escreveu, é uma linha mais organizada, é a mais organizada possível. D.L. Moody, que é considerado o maior evangelista. Está saindo aí? Acho que deu uma parada. Se estiver dando para ouvir, tá bom. Está um pouquinho voltou. D.L. Moody, que é considerado
o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Estipula-se que ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas para o Senhor. Ele disse certa vez que se ele tivesse que ficar só com o livro do Novo Testamento, então ele ficaria com Romanos, porque ali vai revelar todo o Evangelho de Deus. Efésios vai falar sobre a glória da igreja. Efésios 1-3, o que nós somos em Cristo. Como que começa, como que vai terminar Efésios 3? Por isso eu me coloco de joelho, para que vocês possam andar de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Então agora Efésios 4-6 é uma resposta dessa vocação, é uma resposta daquilo que nós fomos, daquele lugar aonde nós fomos colocados, da nossa posição em Cristo. E Colossenses vai falar sobre a glória de Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Sabe, para uma igreja que estava sendo atacada sobre a matéria é má, se a matéria é má, Cristo não pode ser bom. Sabe, Paulo vai falar que Cristo é o Senhor. Essa é a resposta para todas as nossas indagações. Essa é a resposta para todas as nossas necessidades. Cristo é o Senhor. Aí a ênfase de Hebreus, de fato, é o capítulo 12, o versículo 2. Vamos ler lá? Para eu não inverter a ordem. Vamos ler do finalzinho do versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 22, o autor vai dizer: espero que vocês suportem essa palavra de exortação, porque resumidamente ou abreviadamente vos escrevi. Então o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. É uma palavra de exortação para um povo que provavelmente estava deixando a essência da cristandade para voltar para os ritos do judaísmo. Essa é a corrente mais aceitável. Nós não sabemos quem é o autor. Eu pensava que era Paulo, mas aí estudando um pouco mais eu falei, realmente, como os eruditos concordam, dificilmente Paulo escreveu. Pela ordem, pelo jeito, pela grafia. Mas nós temos certeza que foi o Espírito Santo que inspirou. Sabe, o Espírito Santo tem tanta urgência nesse tema, irmãos. Tem tanta urgência nesse tema, que nem introdução tem na carta. Ele começa logo com o assunto. Se Hebreus é uma palavra de exortação, se nós formos analisar, eu ouvi o irmão Romeu falar uma vez, eu fui pesquisar, então você tem 5 exortações dentro dessa palavra de exortação. Você tem um tema, uma exortação, um tema, uma exortação, e a primeira está lá do capítulo 1 e do capítulo 2, como já foi falado ontem. Havendo Deus muitas vezes falados e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra, após ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos,
quanto o nome que herdou é maior do que o deles. Tem umas palavras-chave no livro de Hebreus que a gente precisa analisar. Filho, melhor, superior, envelhecido. Por que o livro de Hebreus vai citar tanto filho? Porque ele vai falar que ele é o Filho de Deus, e esse Filho é maior que profetas e maior do que anjos. Quando ele fala que ele é o Filho de Deus, quando ele prova a sua natureza humana e também a sua natureza divina, sabe? Eu tive uma vez conversando com um testemunho de Jeová, e como eu já sei, como eu já ouvi falar do que eles creem, quando ele acabou de falar, eu falei: rapaz, mas me fala uma coisa aqui, Jesus é o arcanjo Miguel? Aí ele queria sair, eu falei: não, fala, Jesus é o arcanjo Miguel, sim ou não? E que eu me lembro, ele disse que sim. E eu falei para ele: então esse Deus que você serve, ele é imoral. Porque se existe um problema entre Deus e o homem, e só quem pode resolver é Deus e o homem, como que esse Deus vai colocar um anjo no meio? Vai colocar agora alguém que não tem nada a ver com a situação. Mas o que o capítulo 1 de Hebreus vai dizer? Eis-me aqui a mim. No início do livro está escrito ao meu respeito, o Filho de Deus, aquele que não tinha necessidade alguma, irmãos. Ele não carece, você não pode acrescentar nada à glória de Deus. Se você achar que você pode acrescentar algo à glória de Deus, você está fazendo desse Deus um Deus refém. Ele se apresenta, tira o primeiro e coloca o segundo. Eu venho aqui para fazer a tua vontade. Aí o que o escritor vai dizer? Na qual vontade temos sido aperfeiçoados. Ele cumpriu a vontade de Deus. Então o que o escritor vai dizer à frente? Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos. Convém nos atentar. O que precisamos só ter um pouquinho de cuidado aqui. A palavra que Jesus prega, ela é maior do que a dos anjos e maior do que a dos profetas. Mas a gente não pode confundir, irmãos. A palavra que Jesus fala no seu ministério, ela não é maior do que a palavra que Paulo escreve aos Romanos. Os irmãos estão conseguindo compreender? A palavra que Jesus fala, ou que está escrita em Apocalipse, ela não é maior do que as que Pedro fala, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para instruir, redarguir e exortar. Então o que o escritor está dizendo aqui? Porque a palavra que está na boca de Paulo, a palavra que está na boca de Pedro, é a mesma que está na boca de Jesus, porque ela sai da boca de Jesus. O que tem lá no Apocalipse? Um homem, e da sua boca saiu uma espada afiada. A palavra de Deus. Mas por que a palavra aqui é maior do que a dos anjos e dos profetas? Porque Jesus é a realidade daquilo que os anjos e os profetas falaram. Você vai ver que a questão da palavra é tão séria, porque como que ele se apresenta? Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. No princípio do livro está escrito de mim. Quando ele está lá no caminho de Emaús, o que ele fala? Ó nécios e tardos de coração, vocês não sabiam tudo o que deveria acontecer ao Messias, e mostrou-lhes o que estava escrito nos profetas, nos salmos e na lei. A palavra de Deus é tão séria que quando Jesus pisa na terra, ele vem para cumprir a palavra de Deus. E diz, João vai dizer, o irmão falava esse exemplo lá em Cabo Frio, que quando ele estava na cruz do Calvário, o que João diz? Para que se cumprisse as Escrituras. É como se Jesus naquele momento, ele olhasse todas as Escrituras e pensasse, falta uma. Ele disse, tenho sede. Aí o que se cumpriu? E na sua sede lhe deram vinagre a beber. Quando ele bebe, ele prova, ele não bebe e diz, está consumado. Ah, irmãos, essa palavra é tão preciosa, porque quando ele diz está consumado, a vontade de Deus está feita.
O que João diz? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, quando está consumado, o diabo está derrotado. Quando está consumado, se cumpre o que está escrito aqui. Não se envergonha de lhe chamar, irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia! E essas duas exortações primeiras, a segunda está no capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13. Elas estão intrinsecamente ligadas. Mais à frente do capítulo 4, versículo 15, versículo 14, até o capítulo 6, nós temos mais uma exortação. E essa exortação vai começar no versículo 14 do capítulo 4, dizendo: considerai. Ó, quantas vezes o escritor vai falar isso? Considerai a Jesus Cristo. Esse é o segredo, irmãos. Paulo vai dizer aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você analisar ali, irmãos, nós só paramos para ver muito abreviadamente. Se você for olhar ali, o período começa na eternidade, porque é sendo em forma de Deus. Não se apegou à sua condição, mas se esvaziou, aí entra no tempo. Sabe, ele se humilha, se acha na forma de homem, achado na forma de homem se humilha mais, se acha na forma de servo. Realiza uma grande redenção, e agora ele sobe. Ele está assentado para sempre à destra do trono, na majestade e nas alturas. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Por que o escritor aos Hebreus está toda hora falando: considerai, considerai? Porque nós temos um grande sumo sacerdote. E essa exortação vai começar com esse ponto: nós temos um grande sumo sacerdote. Ele não é de uma linhagem tradicional, porque aquela linhagem foi até com um juramento, mas Jesus é feito de um juramento superior. O seu sacerdócio é da linhagem de Melquisedeque agora. Mas a igreja aos Hebreus se tornou negligente nesse ponto, devendo ser mestres. Eles ainda não tinham sido aperfeiçoados. Então essa terceira exortação é um chamado à maturidade. Por que ela é um chamado à maturidade? Na quarta exortação, que está ligada com essa terceira, nós temos, começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 10. Nós temos o que? Um sacerdócio de Melquisedeque. Então ele está continuando. E o que ele está dizendo? Olha o sacerdote que nós temos. Irmãos, pensem nisso. Esse sacerdote agora, ele não está entrando no templo para fazer purificação pelos nossos pecados. Ele adentra os céus, um tabernáculo maior e superior. Só que ele não só adentra os céus, ele abre o caminho. Agora tem sangue no chão. É um caminho vivo. E tem uma carne rasgada. É o véu. O véu foi rasgado, o sangue foi vertido. Aí o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Cheguemo-nos com ousadia. Essa ousadia não está em nós, está no sacrifício de Jesus. Essa quarta exortação não é um chamado para entrarmos no Santo dos Santos, irmãos. É um chamado para vivermos no Santo dos Santos. Às vezes a gente fala: Senhor, entramos na Tua presença. O irmão falou uma vez: aonde que a gente estava? Aonde que a gente estava, se não na presença do Senhor? Irmãos, o caminho está aberto. O Espírito Santo habita em nós. O véu foi rasgado, o sangue vertido. Irmãos, esse é o lugar aonde nós devemos habitar. Não há lugar melhor para nós do que na presença do Senhor. Isso não fala de domingo, não fala de retiro, isso fala de dia a dia.
Dia a dia, irmãos. O tempo está muito próximo, irmãos. O tempo da vinda do Senhor, como foi orado aqui nessa manhã. Que a gente possa, irmãos, ouvir hoje a voz do Senhor, nos chamando para a comunhão. Nós estivemos uma vez olhando, quando o irmão uma vez falou para outro irmão, para ele pregar uma palavra de gratidão. E eu fiquei pensando comigo, o que seria uma palavra de gratidão? Aí subiu ao meu coração essa palavra, o preço da comunhão. A gente precisa aprender sobre o preço da comunhão. Eu preciso aprender, irmãos. Porque num determinado momento, acho que esse é o momento mais triste da história, o filho diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele abriu mão por um momento, irmãos, da face de Deus, para que nós por toda a eternidade pudéssemos contemplar a face de Deus. E João vai dizer assim no capítulo 3, na 1 João capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, fala da nossa identidade, de quem nós somos, mas ainda não se manifestou, não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória, porque assim como é, o veremos. Eu não entendia isso, assim como é, o veremos. O que é que João está dizendo? A mesma coisa de Paulo, que à medida que nós o contemplamos, somos transformados de glória em glória. Como podemos contemplar o Senhor no Santíssimo? Ah, irmãos, que a gente não perca tempo. Que a gente não perca tempo. Que a gente possa contemplar o Senhor. A verdade é que à medida que nós contemplamos o Senhor, tudo fica vazio. Aí não tem família, não tem carro, não tem casa, não tem... Tudo perde o valor. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Isso precisa acontecer conosco, irmãos. Paulo, quando contemplou a glória de Cristo, ele deixava tudo para trás. Ah, irmãos, a quinta exortação, um reino inabalável. Começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 13, no versículo 19 do capítulo 12. Portanto, nós que temos recebido um reino inabalável. Ah, irmãos, uma coisa que eu costumo falar, e eu acho que os irmãos creem igual. Sabe, eu acredito na eleição, porque está escrito: eleitos antes da fundação do mundo, não é isso? Mas eu acredito na eleição também. Seja honesto com você, porque você nunca escolheria servir o Senhor. Nunca. Porque está além do nosso entendimento. Nós éramos inimigos dele, irmãos. Mas agora nós somos chamados filhos de Deus. Nós estávamos afastados e fomos colocados juntos, perto. Nós estávamos escravizados e fomos chamados para reinar. Sabe, irmãos, tem coisas que são surpreendentes na caminhada cristã, no chamado cristão. Isso é muito surpreendente. Isaías vai dizer: um rei reinará com justiça. E os príncipes, quem são os príncipes? Os filhos do rei também governarão. Nós somos chamados a reinar com o Senhor. Ah, irmãos. Aí agora a gente volta lá para Hebreus capítulo 3.
Versículo 1 ao versículo 6 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, mais uma vez, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Agora entra um se tão somente conservarmos firme a confiança e a esperança até o fim, e a glória da esperança até o fim. O primeiro versículo vai falar sobre a nossa identidade, a proposta aqui inicial. Irmãos santos, o que nós falamos lá do capítulo 2, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Será que a gente se envergonharia? Irmãos, um irmão disse certa vez que nós precisamos nos arrepender, não só do que nós falamos, mas também do que nós somos. A grande verdade é que alguns vêm falar, mas eu fazia isso, mas eu fazia aquilo. Existe até testemunho assim, né? A pessoa passa meia hora, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, um dia fiz isso. Aí no final fala, mas Jesus Cristo me salvou. A ênfase está no que ele fazia e não em Jesus Cristo me salvou. Irmãos, a ênfase não é o que nós fazíamos. Tem irmãos aqui que foram criados dentro da igreja ou num lar cristão. A ênfase é o que nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus. Paul Washer diz algo muito forte. Eu não consigo discordar deles. Acho que os irmãos de primeira impressão vão discordar, mas depois você analisa isso. Paul Washer diz que a nossa condição era tal, que se depois de 1000 anos no inferno, a gente queimando lá, Cristo abrisse a porta e falasse, eu tiro vocês com uma condição, se vocês se prostrarem e me adorarem, sabe o que a gente faria? Bateria a porta. Essa era a nossa condição. Muitas pessoas têm falado que no final até Satanás vai ser salvo. Isso é porque não se estuda a doutrina do pecado, a doutrina da queda. Isso que não se entende o preço necessário que foi pago para que nós hoje fôssemos nova criação. Ele pagou um preço, irmãos. Um preço magnífico, um preço eterno. Ele alcançou para nós uma eterna redenção. E agora nós somos irmãos santificados em Cristo Jesus. Lembra de Coríntios? Coríntios capítulo 1. A igreja de Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Mas e no capítulo 4? Com leite vos criei, porque vocês não poderiam receber o alimento sólido, porque vocês são carnais. Mas eles são santos ou são carnais? Em Cristo eles são santos, na experiência eles são carnais. E aqui tem um se, que a gente vai dar ênfase. E o terceiro aspecto é participantes da vocação celestial, do chamamento celestial. Paulo vai falar isso no capítulo 1 de Efésios, que ele orava para que eles tivessem os olhos do entendimento iluminados, para entender a esperança e o chamamento. Vamos ler lá?
capítulo 1, versículo 18. Antes ele está falando que não cessa de dar graça a Deus e de pedir. Aí no versículo 18, 1:18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Efésios 1:18. Obrigado, irmão Tom. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da glória e da sua herança nos santos. Olha só que interessante esse texto aqui. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Presta atenção no que ele está falando. Que o poder que ele executou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando a sua direita nos céus, é o mesmo que ele está usando sobre nós. Ele está nos ressuscitando dia após dia. Ele está nos dando vida nova dia após dia. E um dia nós seremos glorificados juntamente com o Filho, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O capítulo 3 de Hebreus, participantes da vocação celestial, irmãos santos, e agora casa de Deus, mas entra um si. Ou a palavra que foi lida aqui, que eu acredito e creio que os irmãos também creem e devem crer. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Mas se nós olharmos na rixa, ela se contradiz com o versículo 6. Ou então existe um si depois daquele texto. Eu acho que é aí, irmãos, que muitos de nós temos falhado. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Irmão, então está tudo certo. O chamado à vida cristã, irmãos. Cristo nos amou a ponto de se esvaziar para que nós fôssemos salvos. Agora o desejo de Cristo é que nós o amemos a ponto de nos esvaziar para que Ele seja glorificado. O chamado cristão não para lá na salvação. De fato, ele é fiel para completar a sua obra. E ele é tão fiel que ele enviou a nós o Espírito Santo da promessa. Porque o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse Espírito Santo, ele tem pressa. E ele não quer falhar, ele não pode falhar, e ele não vai falhar. Mas nós podemos falhar, irmãos. Era o desejo do Senhor ficar 40 anos estendendo o seu braço a um povo rebelde e contradizente? Será que era? E o que o escritor vai dizer? Olha que interessante. E as palavras que foram pregadas a eles são as mesmas que nos foram pregadas. E agora, irmãos, temos o Espírito Santo, mas existe um si. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais. De fato é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar, ou quanto o efetuar. Mas se vocês lembrarem daquela parábola em que aquele filho lunático está se debatendo, Jesus diz: há quanto tempo isso acontece? Aí ele falou: Senhor, há tanto tempo. Se podes, Senhor, por favor, tem misericórdia. O Senhor diz: se podes, tudo é possível. Aquele que crê. Tu crê? Mas aí tem um porém. E essa lição é tão interessante
Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Você tem crido que o Senhor é fiel para te introduzir na plenitude de Cristo? Se você não tem crido, irmãos, aprenda a lição desse Pai. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero crer na Tua palavra. Eu não quero morrer nesse deserto. Eu não quero ser tido como um servo mau e infiel. Irmãos, eu acho que essa vai ser a minha maior vergonha do mundo. Que o Senhor nos livre de passar por ela. Temos toda a provisão, temos todo o suporte, tudo está pronto, lá em Hebreus 3:12. Mas vós não chegaste a Sião, ao monte palpável em que qualquer um que tocasse morreria, mas chegaste não chegaste ao Sinai, mas chegaste a Sião, a Jerusalém celestial e às miríadas de anjos e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Irmãos, que graça maravilhosa! Quanta dispensação do Senhor a nós! E o Senhor quer de nós uma resposta. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, isso é tão prático. Às vezes a gente canta que a gente ama o Senhor, mas o Senhor Jesus vai dizer: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Como que a gente mostra que a gente ama o Senhor? Amando a sua palavra. Como que a gente mostra que a gente ama a palavra? Lendo. Mas eu não gosto de ler. Falar, irmãos, será que o problema é a leitura? Mas eu não gosto de ler, irmãos, eu tenho uma dificuldade de orar. Irmãos, perguntaram para um irmão uma vez, um irmão muito conceituado, muito precioso, aquela graça que ele recebeu, como que ele tinha alcançado. Eu esperava outra resposta do irmão, mas ele disse: suor, suor, suor. Irmãos, não é diferente com ninguém. Não é diferente com ninguém. Esse é o chamado universal. Nós temos um grande chamamento. Nós fomos inseridos na Assembleia de Deus, na Assembleia dos justos aperfeiçoados. Tudo está pronto, irmãos. Um reino inabalável. Olha que coisa maravilhosa. O que ele vai dizer? Porque em breve, como foi orado na manhã, os céus se desfarão. A terra não se achará lugar para ela. Mas Paulo vai dizer, se eu não me engano, em Coríntios, que nós somos nova criação. Acho interessante isso, nós não somos nova criatura, nós somos nova criação. Nós somos as primícias dessa nova criação, porque haverá novos céus e nova terra. Sabe? Que maravilha, irmãos. Mas existe uma resposta. Se conservarmos firme o nosso chamamento e a esperança da glória até o fim. Sabe, no capítulo 4, complementando aquilo que foi falado ontem, irmãos, no versículo 3 diz assim, olha que interessante: porque nós, capítulo 4, versos 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Agora no versículo 9, portanto, Hebreus 5. Hebreus 4, irmãos, 9. É porque o 5 está grande aqui na vista aqui, aí. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Agora procuremos. Ele diz que nós que temos crido,
entramos. Mas agora no versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. O que é que nos faz entrar no repouso? Não é a palavra de Deus, é a atuação da palavra de Deus. Tem ateus aí que já leram muito mais do que nós. Esses dias disse que a cada vez que ele lê a Bíblia, ele fica mais ateu. E alguns irmãos se escandalizaram. Eu falei, rapaz, mas isso é a realidade. Porque não está aberto para ele, irmãos. Não foi aberto, é isso que está escrito. Mas a nós o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento. Olha que glória! Tem gente que lê e se afasta cada vez mais. Mas a gente, à medida que a gente lê, a gente contempla cada vez mais, porque ela está aberta aos nossos corações. Graças a Deus, porque não aconteceu conosco o que aconteceu com aquele povo. Eles têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. O Senhor tem nos dado olhos para ver, Ele tem nos dado ouvidos para ouvir, que os nossos corações estejam sensíveis. Sabe, irmãos, no próprio livro, é Romanos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Por que eles não entraram? Porque faltou fé, porque a palavra que eles receberam não foi misturada com a fé naqueles que a receberam. Então o que precisamos hoje? Ouvir e misturar com a fé. E como que nós vamos ter fé? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Sabe, irmãos, os irmãos vão falar sobre apacentamento mais à frente. E apacentamento, eu ouvi o Atamásio falar aqui, nossa, quanta graça na vida daquele irmão falando sobre apacentamento. E existe um apacentamento mútuo. E aqui vai dizer que não pareça que nenhum de nós fica para trás, mas que nós possamos nos estimular à prática das boas obras. Irmãos, o irmão Roger uma vez falou, isso é muito lindo, sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente chega mais longe. Sabe, irmãos, quantos irmãos aqui que eu não vi há algum tempo e que me alegrou muito de estar aqui, irmãos. Às vezes a gente não precisa fazer algo, irmãos. Às vezes a gente precisa só estar um exemplo mais simples. Às vezes a gente pensa que a gente precisa falar algo na reunião ou levar algo. E às vezes só da gente estar ali, a gente anima uns aos outros. Irmãos, uma coisa que eu acho que a gente entende errado. Quando Pedro é solto e ele vai, eu não lembro se é o episódio daquela menina que vê ele na porta, mas tem uma oração que diz, e todos unânimes disseram, aí vai a oração, Senhor, libera os teus servos para falarem a tua palavra com ousadia e intrepidez e aí no final, quando eles acabam a oração, e tendo orado, o chão tremeu. Mas como que eles oraram unânimes, irmãos? Eu pensava assim, rapaz, o negócio foi tão bom que todo mundo falou a mesma coisa. Mas não é, irmãos. Unânimes é que alguém estava orando e os outros estavam com o coração na mesma disposição. Existe um segredo, né, eu acho, lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como que a gente persevera na comunhão, irmãos? Perseverar na comunhão não é se visitar, irmãos. Precisamos nos visitar.
Perseverar na comunhão é nós guardarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É nós falarmos uma mesma coisa. E não só falarmos uma mesma coisa na nossa intelectualidade. É nós falarmos uma mesma coisa com o nosso coração. Sabe, irmãos, é nós propormos algo e irmos juntos naquele algo. Isso é perseverar na comunhão, irmãos. Irmãos, que a gente possa juntos nos estimular à prática das boas obras, para que nenhum de nós, irmãos, fique para trás. Só para a gente ir um pouquinho mais, já vamos concluindo. Como o irmão falou ontem, o que é o descanso? É a plenitude de Cristo. O irmão Whitney Lee, eu ouvi falar sobre um tratado que ele tem que é muito lindo, que ele vai falar sobre a plenitude de Cristo naquela terra, naquela herança que eles iriam receber. E só essa parte, em determinado lugar o Senhor diz que na terra haveria fonte de águas, fontes inferiores, nenhuma tradução diz fontes inferiores, fontes superiores e ribeiro de águas. Noutra tradução vai dizer que são reservatórios, porque de fato é isso. Quando se tem uma fonte de água é porque há um reservatório de água. E ele vai dizer que isso é a plenitude de Cristo, a trindade de Deus. Quem é o ribeiro de água que nós não conseguimos ver é o Pai. Mas como que nós sabemos que tem um ribeiro de água ali? Porque existe uma fonte de água. E essa fonte é o Filho. E como que nós conseguimos tocar nessa fonte? Nos chegar nessa fonte? Através do ribeiro que nos inunda, que vem até nós, que é o Espírito Santo. Irmãos, a plenitude de Cristo, aquela terra fala da plenitude de Cristo. Você vai ver que quando eles entram na terra, eles ainda precisam, muitas vezes, guerrear. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos entrar hoje nessa plenitude. E essa plenitude mais do que nós sermos totalmente ganhos por Cristo, fala de descansarmos nele e esperarmos que ele realize a sua obra. O que ele diz lá? Aquele que entrou no descanso, ele próprio descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Sabe, irmãos, é nós nos achegarmos a Ele e esperarmos que Ele avance, que Ele nos direcione. Lembra daquele salmo? Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores. Aqueles servos conheciam o seu Senhor, a ponto de que se um gesto fosse movido, aqueles servos saberiam o que fazer. Lá em Romanos capítulo 8, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas ali é filho ruiós, é filho maduro. Queremos ser filhos maduros, precisamos aprender a depender dele. Irmãos, toda a provisão está nele. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais. Irmãos, que possamos nos apegar à voz do Senhor. Preparei algumas coisas, a gente nem foi naquilo que foi preparado, mas o nosso desejo é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, esperarmos, aprendermos a esperar nele. Só queria frisar isso com os irmãos, só isso. O tanto de si que tem, um ali ficou embaçado, né? Mas se ouvirdes hoje a sua voz, vai aparecer 3 vezes em 2 capítulos. Se não endurecerdes os vossos corações, se não houver em vós um coração mau e infiel, se não formos incrédulos. Irmãos, existe muito se, porque a graça de Deus, ela é responsiva. Temos tudo o que precisamos em Cristo, mas precisamos ir até Cristo. E a verdade é que cada vez que nós vamos até Cristo,
o nosso desejo é nós não nos apartarmos dele. Por isso o escritor vai dizer: olhando firmemente, fixamente para Cristo, corramos. Irmãos, que a gente possa considerar o Senhor. Olha, interessante, o livro de Hebreus começa com o Filho de Deus, o resplendor da glória de Deus, superior a anjos, superior a profetas. No capítulo 12, suportou a afronta da cruz. Ele é progressivo também, nos falando do esvaziamento do nosso Senhor. Sabe, irmãos, o chamado cristão, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi. O nome da pregação, não sei se os irmãos já ouviram, é Mohammed ou Arão. E aquele irmão Mohammed é um irmão que está lá no Sudão, e o irmão do Portas Abertas já tentou trazer ele para o Brasil várias vezes. Estou resumindo muito, e a gente vai chegar nesse ponto. E aquele irmão já foi espancado, já espancaram os filhos dele, e aconteceu algo muito pesado com ele, e ele disse que aquele dia foi o único dia que ele pensou em desistir. E a sua esposa dizia para ele: não, Mohammed, Jesus é o nosso Senhor. E aí o irmão Paulo diz, ele diz que nessa conversa é a única hora que o Mohammed fica sério. O irmão Paulo diz que quando ele ouve tudo que ele falou, e falou: rapaz, você vai embora agora, você vai embora para o Brasil agora. O irmão então olha para ele rindo, fala: não vou. E o irmão falou para ele: se Cristo Jesus deu a sua vida pelo Sudão, eu não posso fazer nada diferente disso. Tem testemunhas. O capítulo 11 de Hebreus vai nos mostrar que nós estamos rodeados de testemunhas, de uma nuvem de testemunhas, mas são os testemunhos antigos, e existem testemunhos presentes, irmãos. Existem irmãos dando a vida pela verdade do Evangelho. Irmãos, que nós possamos aprender. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como que vai concluir o capítulo 1? Primeiro ele vai dizer que desvendou-nos o mistério da sua vontade de tornar a congregar em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. Ou seja, o propósito eterno de Deus é Cristo, não é a igreja, irmãos. Não é a igreja, o eterno propósito de Deus é Cristo. Cristo é suficiente. E agora, quando esse eterno propósito começa a se revelar a nós, aí ele vai dizer: olha agora a responsabilidade, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que responsabilidade, irmão. Lá no capítulo 4, no capítulo 3, vai dizer que ele quer revelar na igreja a multiforme sabedoria de Deus. Isso tudo é responsivo. Precisamos andar de um modo digno da vocação com que fomos chamados. Irmãos, se o Senhor tem nos falado aqui, irmãos, em tudo que tem acontecido nesse lugar, que nós não venhamos endurecer o nosso coração. Sabe, como foi falado aqui, que a gente saia daqui uma pessoa melhor. Sabe, irmãos, se você está desanimado, se você está andando de um modo que não é digno da vocação com que você foi chamado, sabe, irmão, se o Senhor tem falado ao seu coração, não endureça, irmão. Não endureça. Creia, aquele que começou em nós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Ele tem toda a provisão, precisamos nos achegar. Vós também, como pedras vivas,
achegando-vos para Ele, sois edificados, casa espiritual, templo santo para o Senhor. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus tão gracioso, Senhor. Tu és um Deus tão misericordioso, tão bondoso, Senhor, como diz os Salmos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo seu amor com que o Senhor nos amou, pelo chamamento com que o Senhor nos amou, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos negligentes, Senhor. Livra-nos de um coração mau e perverso, Senhor, para nos afastarmos de Ti, Senhor. Queremos seguir as Suas pisadas, Senhor. Queremos seguir após Ti, Senhor. Te servir com um coração puro, Senhor, e com uma consciência limpa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Como carecemos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, de fato nós não temos nada, Senhor, em nós mesmos. Mas obrigado, porque em Ti, Senhor, há toda a provisão. Aleluia, Senhor. Em Ti há provisão, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém.